Olá, queridos, paz do Senhor. Eu estava refletindo ainda agora a respeito do chamado de Deus e as suas rejeições. E eu me lembrei que grandes homens de Deus, em algum momento da sua história, passaram por uma experiência dolorosa, que é a experiência da rejeição. E como eles lidaram com esta rejeição. E eu me lembrei de Jonathan Edwards, que é aproximadamente 1750, quando ele se torna pastor assistente na igreja do seu avô, e Jonathan Edwards começa a pregar uma série de sermões a respeito da Santa Ceia. Vale ressaltar que o avô de Jonathan Edwards tinha uma posição mais liberal a respeito da Santa Ceia. E Jonathan Edwards, quando começa a estudar sobre essa temática, se posiciona de uma maneira mais conservadora. E os seus sermões para a igreja são em um tom mais conservador do que o seu avô. Porém, a visão mais liberal a respeito da Santa Ceia do avô de Edwards era muito bem aceita pela igreja. E quando Jonathan Edwards vem pregando uma mensagem mais dura, mais conservadora a respeito da Santa Ceia, a igreja não apenas começa a rejeitar a sua mensagem, mas também, como era uma igreja congregacional, os irmãos decidem se reunir e votam pela demissão de Jonathan Edwards. Ou seja, Jonathan Edwards foi demitido da própria igreja. E eu fiquei pensando comigo que ser rejeitado é dolorido. Quanto mais quando você é rejeitado pelos seus. E esse, quem sabe, era o episódio na vida de Jonathan Edwards para pôr um ponto final no seu ministério, para pôr um ponto final no seu chamado. Mas Jonathan Edwards, de maneira extraordinária, cumpre o aviso prévio na sua igreja e prega um último sermão, que é um sermão impactante, chamado de o Sermão da Despedida. Mas Jonathan Edwards não põe um ponto final no seu ministério por causa dessa rejeição. Jonathan Edwards sai da sua igreja após ser demitido e vai pregar entre os índios na fronteira do país. E vale ressaltar que Jonathan Edwards vai pregar na fronteira para os índios na fronteira do país, não porque não tinha opções, porque nessa época surgiram vários convites, inclusive para que Jonathan Edwards fosse pregar na Escócia, mas ele decidiu pregar, evangelizar os índios na fronteira do país. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Com Jonathan Edwards, que as rejeições são doloridas, mas não podem colocar um ponto final na nossa história. Que as rejeições podem até nos ferir, mas não podem nos matar. Não permita que a rejeição de alguém coloque um ponto final naquilo que Deus confiou na sua vida. Apenas continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Não pare por causa das rejeições, porque alguém lhe fechou as portas, porque quando uma porta se fecha aqui, outra se abre ali, porque a sua chamada é de Deus. Não desista, porque alguém lhe rejeitou. Em Atos capítulo de número 18, Paulo é resistido, rejeitado e blasfemado pelos judeus. Mas a Bíblia diz no capítulo de número 18 e o versículo 6 de Atos, que após a rejeição e a resistência e a blasfêmia dos judeus, Paulo vai pregar para os gentios. Às vezes uma rejeição
É apenas Deus te redirecionando para onde Ele quer te usar. Que Deus te abençoe. Não pare por causa das rejeições. Um chamado, um escolhido por Deus, também passa por rejeições, mas ele não pode desistir. Continue, Deus te abençoe, uma semana de vitória em nome de Jesus.